Olá, estamos novamente no nosso canal do YouTube. De boa na lei. De boa na lei, às vezes eu falho, mas de boa na lei. Hoje o assunto será o FGTS, as repercussões, as implicações, a história do FGTS e todos os desdobramentos de uma forma bem singela que a gente pretende apresentar hoje no nosso canal. Tá? O FGTS ele foi criado em 1966, ele veio a substituir a estabilidade decenal. Tá? Esse Instituto da Estabilidade Decenal era uma garantia que era assegurada aos empregados que possuíssem mais de 10 anos de empresa. Tá? Quem tivesse mais de 10 anos de empresa tinha essa estabilidade. O que acontecia na estabilidade? Esse empregado ele só poderia ser demitido por justa causa ou se a empresa pagasse uma indenização de 2 salários para ele por ano trabalhado, o que acabava onerando muitas empresas, tá? E de prática, o que realmente acontecia na nossa relação de emprego a essa época era todo aquele funcionário que estava perto de completar os 10 anos de empresa, era demitido. A empresa muitas vezes tomava essa opção para não ficar com um passivo, um risco de despender uma despesa tão grande que não se justificasse demitir o emprego. Então, muitas vezes ficava ou demitia antes dos 10 anos, ou ficava longos períodos com o empregado, muitas vezes não produtivo, tá? Com receio, com uma questão orçamentária. Pós 66, quando foi criado o Instituto da FGTS, que foi uma situação de precaução ao trabalhador e para realmente assegurar um emprego, esse foi um grande dos norte e também fazer a economia do trabalhador, se criou o Instituto do FGTS, que a contribuição desde então ela da empresa, o funcionário recebe o salário, além do salário é calculada a alíquota de 8%, que é a contribuição do FGTS que o empregador tem que repassar à empresa. Tá? Uma contribuição um pouco diferente à doméstica, que além de contribuir esses 8%, ela vai fazer o empregador, por ser doméstico e ter essa preocupação de não ficar desassistido na rescisão, é feito também uma contribuição de 3,2%, que é para fins rescisórios. Quando essa empregada for demitida, ela vai ter acesso a essa conta vinculada. Se ela pedir demissão, esse percentual que o empregador contribuiu durante todo o período retorna para o empregador. E aí, o legal de tudo isso, né, pessoal, é quando a gente fala nas questões aí de rescisões. Quando nós temos aí uma rescisão de trabalho, como o Solon bem disse, a ideia de fato era proteger o empregado. Então, tinha mais uma situação interessante. Além do empregador ter que depositar 8% sobre o salário do empregado, do seu colaborador, quando ele efetuava uma demissão sem justa causa, o empregador ainda depositava 50% de multa, 40% na conta vinculada do trabalhador e os outros 10% ia para o governo. Então, por um longo tempo, né, ficou em 50%, hoje é apenas 40%. Mas veja bem, então o funcionário tinha um valor, vamos imaginar aqui que este funcionário ele tinha seu fundo de garantia lá R$10.000, certo? O que acontecia? Quando o empregador resolvia demiti-lo, ele teria que pagar essa multa, vamos pensar em hoje, né? 40%. E esses 40% estão valendo mais R$4.000 para garantia lá, nesse fundo de garantia para o trabalhador. Então, falou numa rescisão, foi demitido, sem justa causa, 40%. Também nós temos, né, com a modificação em 2017, que entrou em vigor as alterações na legislação trabalhista, o que mudou? Né? Eles verbalizaram ajustaram a questão do acordo. Então, o funcionário hoje, se ele fizer um acordo com a empresa e a empresa neste acordo ele for demitido, entre aspas, em vez do empregador depositar 40%, vai depositar 20%. E o empregador, em vez de recolher, o empregado, em vez de sacar todo o valor do seu FGTS, não, ele vai conseguir sacar aí apenas
80%, né? Então também é uma outra forma aí de rescisão. E também muitos anos, hoje está um pouquinho mais difícil inclusive, mas muitos anos, né, se pedia uma rescisão indireta aí pelo não depósito de FGTS por parte do empregador. Então entrava com uma rescisão indireta, né, o trabalhador procura um advogado e o advogado entra aí com uma rescisão indireta para fins de que é como se estivesse dando a justa causa para o seu empregador por não recolhimento aí de FGTS. Então, seguido, né? Até hoje, inclusive, tem petições, tem ações trabalhistas que a base acaba acontecendo de rescisão indireta pelo não depósito de FGTS por parte do empregador. Então aí é uma situação bem interessante quando a gente fala do FGTS, que é a segurança aí que se traz para o empregado. E por óbvio, quem acaba fazendo esse depósito, quem tem que realmente pagar isso é o empregador. Solon, né, eu não me apresentei aqui, então de boa noite, você já conhece o Dr. Solon. Eu sou o Márcio Rodrigo Pereira, também sou advogado, assim como o Dr. Solon, e nós estamos no nosso De Boa na Lei, trazendo hoje para vocês implicações, criação, né, do FGTS, certo, Dr. Solon? Então, complementando a sua fala, né, Dr. Márcio, referente ao FGTS, ele é comumente, de forma comum, ele é apresentado como uma espécie de poupança do empregado. O empregador vai contribuir nessa poupança e, eventualmente, na rescisão, o empregado vai ter acesso. Existem outras possibilidades de saque, tá, nesse valor do FGTS. É bem importante mencionar, porque a gente já passou períodos de pandemia, passou períodos de enchente, todas as catástrofes que existem, que afetam o empregado, o empregador e a sociedade em geral. Quando acontece uma situação dessa extrema, como foi o caso do Covid, uma situação pandêmica, uma situação de desastre de saúde, de ordem de saúde, é permitido o saque do FGTS. Agora, recentemente, teve as enchentes no meio do ano passado, também se liberou quantias de saque do FGTS. Para esse dinheiro fomentar a economia, para a pessoa, mas a grande preocupação é realmente ela se proteger, a pessoa se proteger, ter o mínimo de acesso ao alimento, ao sustento, à luz, enfim, ter algum suporte numa situação de desastre. Então, o saque do FGTS, ele, em regra, ocorre quando há demissão promovida pelo empregador, quando o empregado é demitido pelo empregador, situações extremas de calamidade, situação também da pessoa estar com uma doença grave, câncer, por exemplo, ela vai ter acesso ao FGTS. Tem também a modalidade muito utilizada pelo trabalhador, que é o saque aniversário, que vai depender de quanto a pessoa tem, uma vez por ano, vai depender de quanto que a pessoa tem vinculado essa conta de FGTS, existe uma tabela para isso, e nessa tabela vai sinalizar quanto que a pessoa tem depositado, quanto que ela pode sacar, uma vez por ano ela pode fazer esse saque aniversário. Ainda na modalidade de saque, ela pode usar para saque aniversário, e também tem a questão dos amortização e financiamento imobiliário, que vai ser o próximo tema, falar sobre o uso da FGTS em financiamento imobiliário. Mas além de usar essa quantia para a entrada do seu imóvel, aquisição da casa própria, pelo recurso do FGTS que você tem vinculado à sua conta, você também pode a cada 2 anos abater esse valor que está depositado junto à sua conta vinculada, abater no valor da parcela, a amortização do financiamento, ou seja, abater ela na parcela ou abater o FGTS no saldo devedor. Então, a cada 2 anos, você tem essa prerrogativa legal, o governo tem esse permissivo de você conseguir fazer o abatimento. O FGTS, o intuito é muito bom, mas ele enseja certas reflexões e certas ponderações, né, doutor Márcio? Acho que poderia falar um pouquinho o nosso ponto de vista sobre o FGTS. Bom, quando a gente fala de FGTS, a gente logo pensa em dinheiro que não rende juro. Dinheiro que está lá, que é do trabalhador, mas o rendimento ele é muito, muito baixo. Então, por anos e anos aí, ele acabou rendendo, inclusive, muito menos do que a inflação.
Agora, nos últimos 2 anos, 3 anos aí, é que está se discutindo agora, ele vai para a questão da correção dele pela Selic. Então, ainda há muita discussão sobre isso. Tem milhões de ações, né, na justiça falando sobre essa correção e que nós sabemos que não vai dar em nada isso. Mas o doutor Saulo também, eu só queria fazer um complemento aí, doutor, relativo à questão de também quando pode sacar questão de doenças graves, né? Pessoa que tem câncer, que tem até o próprio HIV, entre outras doenças graves, elas também conseguem efetuar aí o saque. No fim, é tanta coisa para falar de FGTS que de fato às vezes acaba passa sem despercebido, mas também para casos aí de doença, para casos relacionados aí, casos graves, né, a pessoa consegue aí também sacar. Quando a gente está comentando aqui e falando sobre essas correções, sobre é um mundo de situações. Parem para pensar, quando se cria o FGTS lá no ano de 1966, que era para diferenciar, para tirar aquela preocupação do funcionário lá, o decenal, aquele cara que tinha um emprego, a estabilidade e garantia após os 10 anos, se cria o FGTS para isso. E aí o governo arrecada muito dinheiro, muito dinheiro, e eles acabaram usando aí o FGTS para fins imobiliários, para a pessoa poder conseguir, né, subsidiar aí a questão referente aí aos financiamentos de imóveis. Então, até hoje ainda se utiliza disso. Agora, vocês parem para pensar quanto dinheiro que foi arrecadado em conta de FGTS, pois todo o trabalhador que tinha a carteira assinada, a famosa CLT, tinha que recolher o valor, e esse dinheiro ficou lá e o governo usou e continuou usando até hoje. Agora você imagina se esse dinheiro, né, doutor Saulo, ele estivesse aí na conta aí, e aí é uma conta muito básica, o cara ganha um salário lá de 5 mil reais, 8%, nós estamos falando de 400 reais, que fica lá com essa correção mínima, sendo que hoje aí qualquer investimento sem muito risco a 1% daria muito mais, mas aí é uma outra conversa, nós vamos discutir isso aí num planejamento aí financeiro para as famílias, que não é o nosso tema de hoje, mas trazer aí os benefícios e as mazelas do FGTS, doutor Saulo. Sim, é muito pertinente a questão da correção, a questão da economia que o trabalhador acaba perdendo. Isso é uma discussão que a gente vai trazer nos próximos, é uma discussão muito rica, ela está muito atrelada também a noções de economia, a noções de planejamento, a noções da própria rentabilidade, assim. Mas eu acredito que a gente já conseguiu discorrer bastante hoje sobre a FGTS. A questão das ações judiciais, se teve bastante ação judicial? Sim. Por que só ano passado se autorizou a Selic? Porque é um grande passivo que o governo tem. E quando o governo tem grandes passivos, como por exemplo a revisão da vida toda, que estão falando quantias muito absurdas, quantias grandes de valores, né? As decisões elas acabam sendo políticas. O que é uma decisão política? Eu vou decidir por outras situações, que a reserva do possível, a reserva do equilíbrio fiscal, a lei orçamentária, eles vão por outros argumentos, que acaba literalmente pagando a conta, vamos falar de um aspecto bem prático, né? Que acaba pagando a conta é o trabalhador. Então, a FGTS teve essa dificuldade tem essa dificuldade de correção. Tá? A questão dos imóveis também é pertinente falar assim, ó, por mais que o governo tenha essa gerência, a rentabilidade é muito baixa para o empregado. É muito baixa. Então, por mais que o governo vá dar um financiamento a juros menores, que a prática de mercado são menores, sim, mas só nessa diferença assim, de receber e não rentabilizar e pagar uma rentabilidade, cobrar uma rentabilidade um pouquinho abaixo do mercado, o spread deles é muito grande. É muito grande, assim, a diferença de valor de recebível vai emprestar. Então, ele consegue se capitalizar bastante. Mas a gente vai estar um pouquinho mais atrelado à questão de economia. Eu acho que o FGTS a gente já conseguiu falar bastante hoje, né, doutor Márcio? Bastante noções sobre a decenal, sobre contribuições, sobre rescisão, sobre financiamento imobiliário, correção. Acho que foi
acertado, né, o tema. E também, né, para você que vai assistir agora, que vai assistir de manhã, de tarde, de noite, sei lá a hora que você estiver assistindo aqui essa discussão sobre FGTS, você pode colocar sua pergunta que nós aí vamos responder, tirar as suas dúvidas, se o que pode e o que não pode. Então, venha, participe com a gente. Após aí você assistir o vídeo, pode fazer suas perguntas. Uma coisa eu garanto, a sua dúvida será respondida sem nenhum problema. Então, mande a sua dúvida aí sobre FGTS ou alguma outra coisa ligada aí à relação de direito do trabalho e esse tema específico de FGTS. Pode mandar a sua dúvida aí que ela vai ser respondida. Sim. De boa na lei, eventuais dúvidas podem virar um tema de próximos vídeos, próximas gravações. A gente agradece muito a atenção de vocês e damos por encerrado. Né? E é isso, gente. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e mandem as suas dúvidas e curtam aí e passem para os amigos no nosso canal. Comente. De boa na lei. Abraço.